Olá, brilhantes! Bem-vindo ao DincoCast, podcast da Dinco Empregos. Eu sou Cláudio Tago, estamos na segunda temporada DincoCast. Se você ainda não é nosso seguidor, comece a acompanhar a gente aí pelas nossas redes sociais, pelo Spotify. E não esquece de registrar, dar um coraçãozinho pra gente aí, pra acionar o sininho, pra receber nossas próximas gravações. Próximas não, Betão, porque essa aqui é a última. Cara, e aí? É o último episódio da segunda temporada. Que sucesso, hein, cara? Essa temporada tá monstra demais, cê é louco. Eu ia falar pra você, assim, qual que é o tema de hoje, mas aí se olhar pros nossos convidados, né? Mas aí, e aí, fala aí. No programa de hoje vamos falar sobre a importância de estar com o shape, o corpo em dia, de a gente estar em forma. Para falar sobre esses assuntos, trouxemos três pessoas que mantêm aí o seu shape aí, o dia a dia aí no ano. E eu quero que vocês deem um oi aí para nossa comunidade, para os nossos telespectadores. Temos aqui Paulinha, ela é personal trainer. Paulinha, dá um oi aí para os nossos telespectadores do Negashimasa. Oi, gente, muito obrigada. Eu gostaria de primeiramente agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. E vamos que vamos. Do lado da Paulinha, a gente tem a Ana Furlaneto. Cara, o shape da Ana, tio. Você é maluco. Dá um oi pro nosso pessoal, Ana. Olá, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a vocês pela oportunidade. E bora lá, né? A gente que agradece. E lá na ponta, onde paga a conta, tá ali o Cosme Monteiro. Cosme, esse cara é monstro, hein, mano? Dá uma olhada na camisa dele, Iron Man. Não sei se vocês conhecem Iron Man, mas dá um oi aí pros nossos telespectadores aí, Cosme. Boa tarde pra todo mundo aí. Obrigado pelo convite. De antemão agradecendo mesmo, de coração, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Tá em casa. É isso aí, então chega mais que DincoCast está no ar. Roda a vinheta! Para quem está chegando, para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, se liga só. A gente lançou esse podcast, no caso do DincoCast, esse ano para comemorar nosso primeiro ano de existência. E devido a vários pedidos aí da galera que acompanha a gente, então a gente está lançando agora essa segunda temporada. Então você que não assistiu os anteriores, vai buscar a gente lá no YouTube, nas redes sociais. Então vocês vão encontrar a gente aí em todas as plataformas. Temos também o tal do Spotify. Isso aí. E quem acompanhou a estreia da temporada já sabe que nós temos momentos de degustação. Aqui no programa, conta pra gente, Betão, o que teremos hoje de gostosura? Cara, nunca vi uma taça desse tamanho, hein, tio? Você é louco. Como o tema de hoje é um tema fitness, então nada mais correto, nada mais certo do que a gente tá com coisas naturais para pessoal que é dessa área, né? Temos os produtos aqui da Saúde e Sabor. Abraço aos chefes, né? Alan e Clarice, muito obrigado aí pelos produtos de vocês aí, a gente agradece. Valeu a força, a parceria. Alan. Olha que bacana, tem uma parada aqui, vou fazer um comercialzinho deles aqui. Novidade, né? Nesse menu aqui tem esses... Como que eu vou pronunciar isso aqui? Smoothie. Como que é a produção, a parada aí? Smoothie. Como que é, Paulinha, a parada aí? Smoothie. Aqui tem vários sabores aqui. Daqui a pouco a gente vai estar degustando aí desses smoothies. Que faz parte do Spa em Casa, né? Do menu do Saúde e Sabor. E também veio bolo de cenoura nutritivo com ganache de chocolate. Cara, esse aqui tá bom demais. Então, se você procura uma comida saudável, fica a dica de produtos Saúde e Sabor. Eles enviam para todo o Japão. Vou experimentar esse trem. Vamos experimentar aí, fique à vontade. Queria que vocês todos contassem um pouquinho da história de vocês. Cosme, qual que você quer? Pode ser o verde. Palmeirense, né? Você quer o quê? Meio laranjinha, meio rosinha. Rosinha, né? Rosinha. Tá mais delicado hoje. Então, quando vocês degustam aí, vocês experimentam, eu vou fazer vamos dar start ao nosso
podcast. De que maneira aí, como vocês vieram do Brasil, qual foi, né, o pensamento primeiro aí quando vocês saíram de lá da nossa terra natal? E há quanto tempo vocês estão no Japão? E como o esporte entrou na vida de vocês? Vamos começar pela Ana. Ai, meu Deus. Bora, Ana, manda bala. Nossa, que delícia. Vou passar para a produção para não fazer bagunça aqui. Para o Japão, né? Nós viemos com o intuito de que todos os brasileiros, né, ficar aqui alguns anos e voltar para o Brasil, né, e morar lá. Mas, né, ficamos aqui. Estamos há mais de 20 anos, mas não me lembro. Não me peçam para fazer contas agora. Já estamos mais de 20 anos aqui e o esporte entrou na minha vida porque eu vi que eu tive a minha filha, né? E eu subi muito peso e eu senti que a minha saúde começou a dar uma caída. Então, eu percebi que eu falei, não, preciso mudar. Não foi nem pelo corpo. Claro que também me incomodava, mas foi pela saúde mesmo. Eu vi que não estava legal, precisava mudar alguma coisa. E eu, né, tive que... Falei, eu vou ter que fazer. Nunca gostei, né? Mas falei, vou ter que fazer alguma coisa, porque ou eu melhoro ou eu não vou nem acompanhar a minha filha, né? Então, eu, a convite de uma amiga, comecei a praticar jump, né? E do jump eu fui para musculação e virou amor à primeira vista. E a primeira não. Não foi a primeira não, mas fui fazendo, fui me dedicando, fui gostando muito e hoje, mais de 10 anos. Mas você, Ana, você compete porque você tá num shape de gente que compete, né? Não sei se... Eu acompanho, tem um tempo que eu tô parado já com a parte da musculação, tô voltando agora essa semana, mas você tá num shape sugoi. Você compete, não? Já competi 3 vezes, mas na categoria biquíni. Uhum. E eu gostaria muito, assim, de competir mais uma vez, mas na categoria wellness, né? Então, por Sim. isso, o shape um pouquinho maior. Né? Mais bombada, né? Maiorzinho. Paulinha, manda pra nós aí. Bom, eu cheguei no Japão com 18 aninhos, fazer as contas, então faz 22. Agora estou com 40 anos, né? Então, como muito jovem ainda, né? Eu já vim casada, né? Casei cedo. E vim como todo mundo para construir um futuro, né? Trabalhar de E aí, decafeg, estamos né? aí, até hoje, né? E, assim, eu, desde a infância, eu sempre sofri com excesso de peso. Desde a infância, né? Então, assim, eu era uma pessoa, assim, que eu tinha autoestima muito baixa. Eu era aquela pessoa que é muito tímida, sempre de mal com a vida, vivia chorando pelos cantos. Enfim, eu era muito triste. Muito triste. Assim, eu não cheguei à obesidade porque eu nunca aceitei, sabe? Eu nunca aceitei. Então, tipo, eu tinha um peso que eu chegava e ela falava, não, eu não posso passar daqui. E aí, sem o conhecimento, eu fazia várias dietas, regimes malucos e ficava naquele efeito sanfona que, sem fim, né? E só que, graças a Deus, hoje nós temos a internet, nós temos maneiras de poder aprender as coisas. Hoje não sabe as coisas quem não quer. Então, eu comecei a estudar, pesquisar como eu poderia emagrecer e não engordar mais, né? Porque esse era o meu sonho, né? Então, foi aí que eu entendi que eu precisava mudar os meus hábitos. Eu pensava que eu era gordinha por, assim, uma maldição. Não, porque eu sempre, tipo assim, eu nunca me via na vida sem barriga. Uhum. Sempre me vi gordinha. Eu sofria muito bullying na escola, né? Então, assim, eu imaginava assim que eu nasci para ser gordinha, que eu ia morrer gordinha. Uhum. Mas eu não entendia que os meus hábitos eram errados de infância, porque desde criança eu era acostumada a acordar de manhã,
colocar o café para fazer, ir na padaria, comprar pão, comer 5 pão com mortadela. E, tipo assim, pra mim isso era normal. E eu achava assim, porque a minha irmã também comia isso e era magra. Só que era diferente, ela era mais ativa e tem a questão do metabolismo e tudo mais. Então eu achava que era uma maldição, né? Só que daí eu aprendi que eu precisava mudar os meus hábitos. Só que eu tinha o paladar muito infantil. Então eu não comia nada do que era saudável, né? E aí eu comecei a estudar e ver que eu precisava forçar, né? Então eu decidi. Porque quando eu tinha... Gente, eu falo muito. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe me levou no médico para emagrecer. E aí eu tinha 12 anos, eu pesava 54 quilos já. Bem gordinha, pequenininha. Aí o médico falou assim, menina, se você continuar engordando assim, quando você tiver 30 anos, você vai estar com 100 quilos. E aí eu entrei em pânico quando ele me falou aquilo. Porque eu tinha 54, então eu comecei a me imaginar com 50 quilos a mais. Então, eu entrei em pânico. Então, o que aconteceu? Até eu chegar aos meus 30, eu ficava lutando para não engordar. Então, quando eu fiz 29 anos, eu estava com 67 quilos, eu acho. Tava subindo, né, Paulinho? Tava. Aí, não, porque ficava nisso. 67, aí eu emagrecia 55, aí voltava 67. Ficava assim. 67 era o meu topo. Falava, não disso eu não posso passar. Daí eu peguei, né, e falei assim, tô com 29 anos, eu vou fazer 30 anos. Aí eu coloquei, não, eu não vou, eu vou chegar nos 30 anos magra. Vou mudar. Porque eu lembrei eu tinha quase 30 anos e aquilo que o médico me falou quando eu tinha 12 me marcou, né? Aí eu peguei e comecei a estudar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer um hábito que os atletas fazem, só que eu nem sonhava, que é você carregar suas marmitas para todo lado. Então eu ia trabalhar na fábrica, eu levava, tipo, saladas, coisas. Eu fazia ânsia de vômito, vocês não têm noção. Mas eu falava, não, os especialistas falam que você precisa se esforçar, porque é uma questão de paladar. Tipo assim, quando você vai ensinar o seu filho a comer, você oferece uma banana, ele gospe. Ai, não gosta de banana. Aí você para. Mas às vezes não, você insistir por 10 vezes, de repente ele vai gostar de banana. Vai aceitar. Né? Então eu peguei e falei, não, eu vou fazer isso. Né? E hoje a base da minha alimentação são alimentos saudáveis que hoje eu gosto, né? E aí eu emagreci, né? De 67 quilos fui para 52 quilos, né? E aí eu fiquei durante 5 anos, né? E nisso eu emagreci só fazendo caminhada. E aí eu fiquei toda flácida, né? Normal, assim, massa muscular. E aí foi quando eu fui para academia e eu nunca mais parei, né? Eu comecei isso com a minha mudança total com 32 anos, né? Então, hoje eu vou fazer 41, tô com 40. Então, já dá para completar 9 anos que eu decidi e não voltei atrás. Sugoi, né? Né? E sabe uma coisa, Tago? Que nem todos os nossos episódios dessa temporada foram episódios que dá pra gente falar, que dá pra estimular as pessoas que vão estar assistindo tudo que desde o primeiro até esse aqui, que é o último. Então, assim, vocês duas, né, eu acho que dá para mostrar para esse povo que está ali, de repente, numa condição que, de repente, vocês estavam, né? Que nem você, tinha acabado de ter um nenê, e você, né, Paulinho, sempre gordinha, mas se você focar no objetivo, se você ir realmente em busca daquilo, você consegue, tá aí para todo mundo ver o shape de vocês duas, você dá aula, você muda, né, perspectivas aí de vida, de pessoas, né? Então, assim, sugoi. É sugoi de vez para vocês. Eu tenho certeza absoluta que esse aqui vai ser um episódio também que vai entregar bastante coisa para esse pessoal que vai estar nos assistindo. Arigatô aí pela presença de vocês. Cosme, você é monstrão do Iron Man, cara. Eu desde moleque, eu curto essas paradas aí que esse cara faz, hein, mano? Ele é atleta de triatlons, né? Mas Sim. eu falo assim, o cara nada, o cara anda de bicicleta, o cara corre e voa. O cara voa. Voando, Né? estão aprendendo. Olha lá, Ele sabe daqui a conta a alguns sua anos. história aí pra gente, como você chegou aqui. Bom, Tago, é a segunda vez que eu venho para o Japão e dessa segunda vez a gente veio para ficar mesmo, né? Para construir nossa vida aqui. A primeira vez a gente veio mais para conhecer, tinha algumas contas que a gente tinha que pagar no Brasil, então aí depois a gente na segunda vez voltou de vez. Já fazem 10 anos que a gente retornou e já estamos construindo nossa vida aqui, não temos mais intenção de morar no Brasil, né? Você já veio atleta, né?
Então, o triatlo entrou na minha vida há muito tempo atrás já. Eu sou do interior de São Paulo, mas sempre que me perguntam de onde eu falo que eu sou de Londrina. Por quê? Porque eu fui para Londrina para fazer a educação física, a faculdade, e é onde, na verdade, que eu construí a minha vida, né? Até eu vim para o Japão. E lá eu conheci a minha esposa, eu conheci o triatlon, eu fiz a minha faculdade. E o triatlon entrou na minha vida de uma maneira assim bem natural, que era um amigo meu que ele estava começando, ele me levou uma fita cassete, um VHS, né, que nem existe mais. E ele me falou, assiste isso aqui. E ele me mostrou um Ironman esse Ironman aqui, na verdade, Nova Zelândia, de 2000 e bolinha, 2001. Aí eu falei, nossa, que coisa legal, eu quero fazer isso. Só que eu estava entrando na faculdade, eu não tinha ideia de nada, não sabia nadar. Eu falei assim, não, eu preciso começar a me mexer para eu conseguir fazer esse negócio, porque eu achei muito legal. E a partir daí eu comecei realmente a me voltar para isso, caminhar no sentido de conseguir um dia, quem sabe, fazer uma prova de triatlo. E como eu já estava entrando na faculdade, eu consegui assim focar melhor, porque eu usava o conhecimento que eu estava aprendendo, testava em mim, e logo em seguida também Deus sempre é muito bom na minha vida. Ele já me colocou dentro de uma academia que estava precisando de instrutor. E logo de cara eu já comecei o triatlo, comecei a educação física e já estava trabalhando dentro da área. Então foi uma coisa assim. Show. Graças a Deus, naturalmente, começou tudo a se voltar para esse lado para mim. E aí eu não parei mais. Então, aí eu comecei a desenvolver a modalidade, fiz uma proposta para o dono da academia na época de colocar a modalidade dentro como teste, né? E deu super certo, Aí eu comecei a ter o meu laboratório ali, né? Com outras pessoas, no caso. Eu testava em mim, funcionava, não funcionava, eu testava nos alunos, funcionava. Então eu fui construindo nesse sentido. Eu falo que eu tenho amizade com alunos da primeira leva de alunos que eu tive. Falo, vocês foram um laboratório excelente para mim, porque vocês me ensinaram muita coisa. E, hoje nós temos a nossa equipe de triatlon aqui também. E hoje eu falo para todos os alunos, eu falo, gente, hoje o que eu consigo trazer para vocês de atalho que eu já errei na minha vida, nessa construção, vocês são hoje privilegiados, porque eu não erro muito com vocês, porque eu já tive uma experiência com bastante erros e acertos, lógico, né? Depois nós vamos pedir para o pessoal da produção colocar o endereço da sua equipe, é 3 for Fun. Isso, Japão. Legal. E, assim, foge um pouco do assunto, mas o meu primeiro contato com o Monteiro, não sei se você lembra, foi para mim mandar ele embora. Lembro. Com certeza. Assim, resumindo, houve um equívoco, né? Então nós fomos lá para resolver um problema e o problema era para mandar ele embora. Né? No final das contas, né? Sabe quando você conversa com a pessoa e fala, nossa, não. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa Tem errada, coisa errada aqui. Né? Então o que aconteceu? Tem alguma coisa errada e não é ele. E não é ele. Caraca, velho. Então, sabe, aquele feeling que a gente tem quando está lá dentro na labuta ali, falei, cara, não é ele. Como opção, foi trazer ele lá de Kanagawa e trazer aqui para Aichi, né? Primeiro mês já virou líder, cara. É isso? Segundo, terceiro mês, né? Foi Sugoi? coisa rápida. Ainda bem, hein, cara. Tinha mandado embora Foi a líder. melhor coisa que aconteceu na nossa vida, tá? Algumas coisas devem acontecer para endireitar, né? Isso. Duas perguntas que eu queria fazer para você, Cosme. Sim. A distância que você percorre no Ironman, eu não lembro direito da natação, da corrida e do ciclismo. Certo. E outra, por que no Ironman, no Ultraman, geralmente são pessoas com idade mais avançada? Não tem um moleque de 18 anos competindo nessa parada aí. Que teoricamente teria mais gás. Sim, Certo. E não está errado. Mas assim, vamos falar primeiro das distâncias. A partir a gente chama de 70.3 ou meio Ironman, são longas distâncias da modalidade. Mas o Ironman em si é uma prova muito clássica, né?
A sequência do triatlon é sempre a mesma. Primeiro nada, depois pedala e termina com a corrida. E no Ironman a gente nada 3,8 km, pedala 180 km e termina com a maratona de 42 km. Só isso? Tipo assim, em 3 dias, né? Então, na verdade, o Ironman Uma semana, né? Uma semana. o Ironman é a maior distância que você cumpre sem pausa, num dia só. Aí, se a gente pegar o Ultraman, eles são realmente divididos em 3 dias. Né? Mas a maior distância do triatlon hoje em dia, que se cumpre do start da natação até o término da corrida, é o Ironman. Então, essa é a maior distância. E por que que nessas longas distâncias existem mais pessoas vamos colocar assim, adultos formados de meia idade para cima? É exatamente por causa da característica da distância da prova. Moleques de 16, 18, 20 e poucos anos, eles são muito explosivos. Então, a característica do triatlon tem que ser mais curto e mais rápido. Então, ele tem o gás para isso. Agora, eu já tenho mais de 40, tenho 45 anos, eu não tenho essa explosão que o moleque tem mais. E, então, a resistência a gente nunca para de adquirir. Tudo continua sendo treinável, né? Então, pessoas que começaram jovens no triatlon com modalidade, como é o meu caso, eu comecei com 20 e poucos anos fazendo triatlon em modalidades curtas. Com o passar dos anos, a gente vai realmente alongando as distâncias, porque vai perdendo a característica da velocidade e ganhando a característica da resistência. E um fator que eu acho que é muito importante nesse sentido também de provas de longa distância é que a sua cabeça já funciona de uma forma diferente. Você já consegue assimilar coisas de uma forma diferente. Se você tem mais tranquilidade nas coisas, você tem um poder de raciocínio melhor. Ainda mais os atletas que vêm já de uma sequência desde da adolescência ou desde dos primeiros passos mais novos no triatlon. Então, você vai adquirindo cargas de experiência dentro daquela modalidade que te conduzem a ter um discernimento, uma tranquilidade para você cumprir uma prova nessa distância, porque você fala na distância, a pessoa fala, nossa, como assim, né? E quantas horas dá isso aí, Cosme? A prova em si, você tem 17 horas para cumprir. Mas, assim, atletas de elite que são profissionais, eles cumprem essa prova em 8 horas. 8 horas e meia. Amadores muito bem treinados cumprem de 10 a 12 horas. E pessoas que não estão, assim, não têm um preparo, assim, que estão lá para... Morre. Então, a incidência de não término dessas provas é muito grande, pouca. né? Não, muito pelo contrário. Quase todos terminam. Termina? Grande maioria termina. É muito mais fácil uma prova de curta distância ter desistentes do que provas de longa distância. Caraca, você não sabia. Exatamente por causa disso. Você já tem uma certa experiência. Ele já está se guardando. Você não entra numa prova dessa sem ter um mínimo de... Cair de paraquedas ali, não tem nem como. E aquele lance de urinar lá durante a prova, é verdade mesmo ali? Esse cara tá correndo e eu posso falar o quê? O mijo tá descendo pela perna ali. É verdade essa Provas parada? de curta distância, atletas de elite que estão brigando por alguns segundos, pode acontecer. Provas de longa distância, não. Não existe. Nem atleta que está brigando pela ponta, ele consegue dar uma pausazinha, tem banheiros químicos. Dá tempo de parar? Dá tempo. Provas de curta, se você pegar, por exemplo, um triatlon das Olimpíadas de Tóquio, se o cara tem uma necessidade realmente que ele não consegue suportar e ele tá lá brigando, que o cara tá na cola dele aqui fungando no cangote, nem ferrando que eu paro. Ele não vai parar mesmo. ele vai urinar do jeito que der ali em cima da bicicleta, do jeito que der. Ali ele já está preparado para isso. Já está preparado para isso. Ele sabe que se aquilo apertar, ele vai fazer mesmo. Não é a característica de provas de longa distância o cara fazer isso. Porque no normal, cara, para você, por exemplo, eu vou no banheiro em casa, tem que fechar a porta, né? Minha mãe pode ver que eu tô no banheiro. Agora você tá ali correndo, pedalando e... Cara, deve ser mil... São raros esses momentos. É uma coisa, assim... Fora do comum. Entendi. Existe uma preparação, claro, né, para isso, né? Para isso não acontecer, por exemplo. Isso, porque para o cara chegar no dia da prova, ele fez
meses e meses de trabalho, às vezes anos de trabalho para aquela prova específica, e também toda a alimentação dele, ele já conhece, já vem toda preparada para isso, então ele sabe exatamente como que o corpo dele vai reagir. É lógico, pode acontecer de ter alguma surpresa, mas daí realmente é uma coisa que é anormal, porque dentro de uma normalidade o cara já sabe, já fez o deverzinho de casa. Certinho. Tudo Legal. Para as protocolo. meninas agora, Boa, né? então, o que é ter um estilo de vida fitness? Como que eu me torno fitness? O que eu preciso fazer? Vai, amiga, fale. Eu sei que você tá morrendo de vontade de responder. Bom, primeiro você, né? Eu não vou falar assim pra você que você precisa gostar, porque eu não comecei gostando. Você precisa, eu acho que a primeira coisa é você querer mudar alguma coisa em você, ou seja a saúde, ou seja o físico, você tem que querer mudar, né? E insistir. Porque não é fácil. E esse lance do querer é aquele lance, né? Todo mundo quer. Agora, o querer de verdade que é o difícil. Não, mas eu quero, mas precisa ver se você quer realmente, né? Você tem que insistir, porque não é fácil. Você mudar, todo mundo quer mudar, todo mundo quer ter um corpo bonito, todo mundo quer estar no shape. Aí no caso, Mas- tipo, eu quero ser fitness, então eu não posso mais comer bolo, não posso não, mais comer não é carne. Não é. isso não, é equilíbrio, né? É equilíbrio, exatamente, equilíbrio. Você tem que fazer, saber, né, tipo, se alimentar direito, saber que você precisa ter uma atividade física, não pode ficar, né, tipo, só fazer dieta não vai dar certo. Se você só fizer uma atividade física também não vai dar certo. Você precisa juntar tudo, é um equilíbrio. E hoje tem muita informação, né, na internet. Qual que é o papel do personal com isso? Porque às vezes, eu vou procurar na internet e eu vou fazer, né? Por que vocês me indicariam um personal? De repente, eu posso estar fazendo alguma coisa, posso estar entendendo alguma coisa errada do que eu estou pegando na internet? Porque, na verdade, existe uma coisa chamada individualidade biológica, né? Então, assim, de repente, se eu pegar a dieta da Ana e fizer, não vai dar certo para mim, né? Então, você contratar um profissional, né, de educação física, um nutricionista, um coach, uma pessoa que ela é capacitada para te dar um protocolo que ele cabe a você. Porque existem muitos fatores, né? Existe a individualidade de cada pessoa, existe o gênero, existe a quantidade de massa muscular, existe N Idade, fatores. né? Tudo, idade, né? Então, assim, não existe uma receita, porque por isso que a maioria das pessoas não tem resultado, porque elas vão na internet buscar uma receita. Vamos fazer a dieta da tal atriz que emagreceu. Mas não vai dar certo, né? É uma coisa que eu, né, ensino, e eu e a Ana agora nós estamos com um trabalho junto, né? E uma coisa que nós ensinamos. O primeiro passo é você aprender a fazer boas escolhas no seu dia a dia, né? Então, assim, 80% do tempo você procurar se alimentar de uma forma mais saudável. E que existe uma diferença entre comer e se alimentar, né? Comer, ela colocou o bolo aqui, eu comi. Ela deu o negócio aqui, eu comi. Agora, alimentar o corpo é outra coisa, né? Eu falo primeiro da alimentação porque é uma das bases fundamentais, né? Sem os nutrientes você não consegue fazer um bom treino, né? Sim. Então, assim, a alimentação é a base de tudo. Então, a gente precisa se atentar a isso, né? O comer é uma coisa. Você come qualquer porcaria que te dão. Yeah. Agora, alimentar. O alimento, para nós, ele é como se fosse um combustível. Nós somos um carro. E o alimento é um combustível. Uhum. O que você é? Você é uma Ferrari ou você é um carrinho que está fundindo o motor? Se você quer ser uma Ferrari, você tem que colocar prêmio no seu carro. Você tem que colocar Raioko. Porque se você colocar Regueira, qualquer tipo de gasolina numa Ferrari, o motor, o que vai acontecer com ele? Então, se você quer ter um corpo saudável, se você quer ter um corpo funcional, que é o principal, e depois um corpo bonito, você precisa colocar o melhor dentro de você, né? E a alimentação, ele tem esse papel. E passando dessa base, aí você vai praticar atividade física. Muitas pessoas falam, mas como que eu vou trabalhar na fábrica e depois eu vou treinar? Eu não tenho ânimo. Mas aí que está o negócio. Você tem que treinar para você ter ânimo.
É o contrário, Sim. né? Às vezes você pensa que você vai se cansar, mas é o contrário. Quando você treina, você vai se sentir mais bem disposto para trabalhar, né? Para fazer as outras atividades. Eu ia fazer essa pergunta para você agora, mas você já respondeu, então eu vou fazer Eu tenho um mais. monte de pergunta ignorante hoje. Pode fazer. Vamos lá, Só primeira uma coisa. muito interessante é assim, hoje a gente vê as pessoas, elas estão muito imediatistas, sabe? Sim, E sim. eu acho que... Quero o resultado para ontem, né? Então, eu acho que o grande lance também é você realmente dar o tempo que o seu organismo precisa para que ocorram as mudanças que tem que ocorrer. Fazer o de que tem verdade. que ser feito e ver o resultado. Isso, porque se eu faço uma coisa muito brusca, uma mudança muito radical, meu organismo não vai aceitar isso. Ele precisa ser nutrido a conta-gotas. Então, as mudanças, elas têm que vir com calma, elas têm que vir com o tempo, elas têm que vir com adaptação, com coisas que realmente te fazem bem. Não adianta eu querer ser muito radical em nada, não funciona. Não Nem vai... o corpo, nem a mentalidade vai suportar. Isso. Na verdade, é muito mais mental Sim, do é que mais físico. verdade. Sim. Então, se você está disposto a mudar realmente, você tem que saber que exige muito mais do que o resultado. Exige todo um caminho que você tem que percorrer para você chegar naquilo lá. E esse caminho, ele leva tempo, não tem jeito. E esse mental aí que você falou eu acho que é a base de tudo, né? A gente, por exemplo, no dia a dia, na fábrica, a gente tem vários funcionários, várias pessoas que estão ali com a gente, e a pessoa quer. Ela quer treinar, ela quer chegar no shape, ela quer ter um resultado, mas, por exemplo, o cara entra às 8h30, 9h da manhã no trabalho e aí ele sai 9h30 da noite. Então, o que vocês poderiam falar para, de repente, poder ajudar essas pessoas? O cara trabalhou até às 9h30 da noite e agora ele tem um pouquinho de tempo aí para chegar em casa, se alimentar e dormir para amanhã estar de novo na pegada. Então, o que daria para falar para esse povo? É que, na verdade, assim, é o que eu sempre ensino, né, para as minhas alunas, que você precisa dar o seu melhor. E o seu melhor não é o meu melhor. Sim. Entendeu? Algumas pessoas falam, mas treinar 20 minutos por dia vai dar resultado? O único exercício que não dá resultado é aquele que você não faz, né? Verdade. Entendeu? Então, não tem desculpa, né? Eu tenho alunas que tiveram resultados espetaculares. Se vocês quiserem, podem olhar no meu Instagram. E que são mulheres que treinaram 20 minutos na própria casa, sem nenhum pezinho, sem nenhum utensílio, e tem uma transformação incrível. A transformação física é apenas... como que eu posso dizer? A materialização da transformação Do que você fez, sua né? saúde, né? Então, você vê um corpo que era todo inflamado, né? Aquele bumbum, assim, que era todo inflamado, cheio de celulite. Aí você vê que... E ela, nossa, não fez agachamento com a barra? Não, só fez exercício em casa, agachamento com o próprio corpo. Nossa, mas como conseguiu? Então, porque tirou todo aquele alimento, né, inflamatório, fez exercício ali. Então, o único exercício que não dá resultado é aquele que você não faz. Então, se você tiver 20 minutos, eu já fiz isso, né? Quando teve uma época que eu não consegui ir para a fábrica, para academia, desculpa. Porque eu fazia Nicotai, eu trabalhava muito pesado. Então, durante um ano, eu treinei em casa. Então, o que eu fazia? Eu chegava em casa... Eu colocava minha roupa, minha leg, meu top, como se eu estivesse na academia. Colocava meu tênis, largava minha bolsa do lado, aí eu fazia exercício acompanhando o vídeo, era 12 minutos, não era nem 20. Eu fazia lá polichinelo, fazia umas flexão, tudo. Aí eu ia tomar banho, ia fazer janta e ia fazer outras coisas. Então, é uma questão de prioridade. Lance do foco, né? Pô, você prioridade. focar, eu quero fazer, eu vou e pronto, eu vou mudar, eu vou ter resultado, né? É prioridade, tipo assim, as pessoas, elas estão muito preocupadas em fazer tudo e para todos, e estão esquecendo do maior patrimônio, que é o nosso corpo. Sim. Sem o nosso corpo, a gente não ama, sem o nosso corpo, a gente não cuida dos filhos, a gente não trabalha, a gente não empreende, a gente não faz nada. Verdade. Se a gente não tiver o nosso corpo em plena forma e saúde, né? Ana, você trabalha na fábrica ainda? Não, saí da fábrica. Eu trabalhei até mês 6. Aí eu resolvi sair. Mas nesse tempo, né? Que você estava na fábrica, como você fazia para fazer os seus treinos e tal?
Vixe Maria, era uma correria sem fim. Por isso que é o que a Paulinha estava falando, é questão de você ter prioridades. Eu acordava às 5 horas, 5h30, eu fazia o meu cardio de manhã, eu ia para a fábrica, trabalhava, saía correndo, me trocava, ia para academia. Ia dar aula e eu treinava, eu tinha que chegar rápido, porque eu tinha que ser a primeira a ser treinada, que eu treinava primeiro, para poder dar 2, 3 aulas. Isso ficou o quê? Há 2 anos que eu estou como personal e trabalhava na fábrica e trabalhava como personal. Então, eu fazia essa correria todo dia. Acordar cedo pra fazer cardio mano. Todo dia, Tem né, que ter sangue nos olhos, hein, mano. E aquele lance que hoje nós podemos aproveitar para tirar alguns tabus, né? Porque, tipo, quem tá olhando a Ana, a Paulinha aqui, fala, eu não quero treinar porque eu não quero ficar grande. Não. Eu não quero ficar parecendo um homem. É facinho ficar assim, né? Eu chego... Tem que Como é que querer. é? Tem que querer. As mulheres que entram ou procuram vocês, tem esse questionamento? Eu não quero ficar com esse bração, não quero... Sim, sim. Assim, na verdade, acho que ainda elas olham para o nosso padrão, elas falam assim, a gente quer ficar assim, né? Mas só que existem mulheres que, né, já estão bem mais musculosas e tal, e realmente tem algumas que chegam e falam assim, não, eu só não quero ficar muito musculosa, tá? Faz um Eu duplo só- bíceps aí, Ana, pra gente ver. Vai, Ana. Vai, Passa aí, vai, passa vai, pra vai. câmera, a câmera tá lá, vai lá. Mostra lá, vai lá. Tá maluco, tio. Então, que na verdade, assim, a mulher, né, já no organismo da mulher, a gente não tem hormônio suficiente para ter um volume. Então, assim, para uma mulher, ela chegar num nível, assim, é muito, tem que querer muito. É E tem que difícil. sofrer muito, e tem que querer muito, e martelar muito. E então, assim, não se preocupe, né? Uma mulherada pode treinar à vontade, pode treinar pesado, que não vai ficar Principalmente forte. treinar superior, gente. Treinem superior, tá? Se vocês querem um corpo simétrico, eu já falo logo. É porque a maioria da mulherada Treino gosta mais superior. do... Não, mas se você não tem o superior forte, como você vai segurar aguenta, uma né? barra? Não aguenta. Como você vai segurar uma barra para agachar? Você Verdade. não vai Mas aguentar. contra, elas treinam, a maioria treina, gosta de treinar bastante, gosta de treinar a perna, né? Porque toda mulher busca isso. Bumbum. Perna torneada, bumbum redondinho, que é isso que elas querem. Mas esquecem do superior. Aí o que acontece? Fica aqui fininho e aqui fica, né, bonito. Não, então aí às vezes algumas aparecem, mas eu tenho a cintura quadrada. Eu falo, treina superior, porque é a Deixar na simetria, simetria, né? gente. Simetria. E é verdade que vocês têm mais força que os homens nas pernas? Por exemplo, Sim. carrega aí num leg press aí 450, 500 quilos. É verdade isso aí? Na verdade, Deus é maravilhoso, né? E ele nos criou para a gente gerar um ser humano aqui dentro. Sim. Né? Então, nós temos mais força, sim, nas pernas. É claro que depois um homem Bem bem treinado. treinado, ele fica mais forte que a gente. Mas, inicialmente, a mulher, ela tem... E os homens são mais fortes no braço, porque Deus fez os homens para pegar no Trabalhar, pesado, carrega. né? Então, é natural. Isso é natural, mas... Legal. por exemplo, hoje, a Ana também, nós treinamos muito mais pesado que muitos homens que começam, né? Nossa, aquela mulher treina pesado, né? Porque a gente já tá aí alguns anos na estrada, né? Depois, um homem bem treinado, com certeza, ele fica muito mais forte, né? Mas olha que Naturalmente. coisa interessante. Em provas de endurance e de corrida, hoje nós temos mulheres ganhando as provas. Sério? Não os homens. Caraca, velho, sério? Porque a mulher ela tem uma resistência a longo prazo maior do que a do Sim. homem. Isso Então, hoje a gente tem atletas de elite femininos indo lá, emplacando em primeiro lugar do geral na prova. Do geral? Do geral. Mas é fera. Provas de Viu, mulherada? 200 quilômetros de corrida, 100 quilômetros de corrida. Vai ser com carro ou com uma moto? Com as duas pernas mesmo. Eu tenho uma dúvida com relação ao seu esporte, Certo. tá? Porque nós, né, a maioria aqui pratica musculação, é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Certo. A gente descansa no domingo. Como que eu treino natação, bicicleta e corrida? Ah, Como que eu faço isso? Existe essa natação, programação? ciclismo, corrida e musculação também, porque a gente tem É a que base, ter né? a base muscular. Só não pode ficar muito pesado. Isso, o volume não pode ser muito grande porque carrega mais peso, né, dentro da modalidade. Então, o nosso trabalho muscular ele é mais articular e tendinoso do que realmente explosivo e para ganho muscular. Volume. Mas tem que ter a musculação que realmente é o alicerce de toda modalidade esportiva, independente dela. Mas, assim, é muito relativo, sabe, Tago? Depende muito do atleta, depende muito do tempo que ele tem para se dispor, depende do objetivo dele com a modalidade. Então, nós temos que realmente
conhecer e ir encaixando as deficiências e o que ele tem de maior facilidade dentro da modalidade. Isso leva um tempo para eu conhecer. Se você me procura querendo desenvolver o triatlon, nós vamos primeiro fazer um trabalho para descobrir realmente o que é mais fácil, o que você se adapta melhor e qual que é a sua maior dificuldade, para a gente encaixar dentro do planejamento o que a gente precisa trabalhar, o que a gente pode realmente fazer continuar estruturando só. Eu queria que você me passasse mais ou menos qual que é o perfil do seu público, porque assim, eu sou leigo, né? Então eu nem me arrisco a te procurar, porque, cara, deve ser um treino muito foda e eu vou frangar, né? Na verdade, o triatlo ele é uma modalidade como qualquer outra, como a musculação, como a corrida, como o tênis, o golfe. Então, existe realmente um mito quando se fala em triatlo. Porém, o meu público hoje, os meus alunos, os meus atletas, são pessoas que trabalham em fábrica, às vezes 12 horas por dia, e não sabem nadar, não têm bicicleta e estão querendo começar a desenvolver a corrida. Então, na verdade, isso é mito mesmo. É uma modalidade como qualquer outra. O grande lance, o que importa realmente, é de como nós vamos fazer isso. Por onde que nós vamos começar? Não adianta eu querer começar com uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e vem lá eu socar natação, ciclismo e corrida nela. Isso não vai funcionar. Eu tenho que realmente ver a disponibilidade que ela tem para o treino, se ela sabe nadar, se ela não sabe, se ela tem uma bicicleta de cestinha ou se ela tem uma speed, se ela tem um tênis apropriado ou se ela já correu ou se não correu. E a partir disso, ir começando a construir a base do triatlon dela. Ele não vai sair correndo quilômetros e quilômetros. O grande foco, o grande lance de você entrar no triatlon e começar a desenvolver essa modalidade é você realmente aceitar para você que você quer conhecer uma modalidade nova, que você quer, da sua forma, do ponto que você está, realmente começar beleza. a Então, isso. quer dizer que, tipo, se eu te procurar, você não vai fazer correr 42 quilômetros. Não. Nada, De início, nada. não. Nós podemos desenvolver para você chegar a esse ponto. Isso acontece. O organismo humano é incrível. Ele desenvolve o potencial que você estimula ele a ser desenvolvido. Porém, cai naquilo que eu falei. As pessoas são imediatistas. Então, se você quebra essa barreira e está disposto a passar por um processo, independente do tamanho, da distância ou do tempo que isso leve, se você coloca a modalidade como uma coisa para a sua vida, que você quer levar para o resto da sua vida, como saúde, como desenvolver uma coisa que vai te fazer bem, aí tudo muda. Porque você não vai estar preocupado com tempo, com distância, com nada. Você vai estar preocupado com a única coisa que importa em qualquer modalidade, que é autoconhecimento. Quando você começa a entender que o autoconhecimento que vai te levar ao resultado que você quer, as coisas começam a mudar. E não tem aquilo, eu não gosto de correr. Eu não sei fazer isso. Eu não sei, eu não gosto, eu não quero. Não, passa a não existir. Por quê? Porque se você olha, assim, eu brinco, mas é muito sério o que eu falo para todos os alunos. Treinar não é do olho para fora. Treinar é do olho para dentro. Então, quando você começa a entender isso, que você tem que saber como você está praticando, como que o Cosme está agora nadando, como que ele está sentindo esse fluido, como que é o organismo dele fazendo isso. Está respondendo aí. Isso, como que é o movimento do corpo dele fazendo aquilo, ou como que é o movimento do corpo dele fazendo isso, como que é o movimento que ele está. E você realmente está focado nisso, está querendo se entender, tudo modifica na sua vida. Tudo fica muito Na fácil. prática, Cosme, por exemplo, eu quero começar a treinar com você. Certo. Então eu saio do trampo 9 horas, 10 horas da noite. Certo. Então a gente vai ter um dia que a gente vai estar todo mundo junto.
Por exemplo, eu vou ter na minha semana, sei lá, 10 horas da noite, de repente vou estar dormindo. Então, nesse horário que, por exemplo, então eu vou treinar, vou fazer o meu treino que de repente você passou de corrida, ou sei lá, de bike. Certo. E de repente, sei lá, eu tô de UQ esse dia e eu vou pra praia, vou pra uma piscina treinar. Então, eu treino esse individual e depois a gente vai ter um dia de treinar todo mundo junto. Como funciona essa parte? Sim, a grande maioria dos alunos a gente tem o contato direto para passar essa parte mais técnica, né? Eu preciso olhar como que você faz a corrida, ou como que você está pedalando, ou como que você nada, para eu conseguir, a partir desses pontos, eu conseguir instruir você a estar realmente melhorando toda a parte técnica e toda a parte didática da modalidade que você está praticando, né? Então, assim, o planilhamento, ele é uma sequência, né? Não é pausa, não existe pausas, né? Ela tem todo um trabalho linear que a gente conduz. Porém, essas afinações, eu tenho que ver como que ela está acontecendo para a gente conseguir dar continuidade e ver a evolução desse trabalho. Não existe um trabalho retilíneo, né? Sim. Mas ele é modulável. Então, para a gente conseguir nessas partes de modulação e fazendo essa melhora, eu preciso desse contato direto para a gente estar melhorando essa parte técnica também. Mas eu interfiro muito mais nas pessoas, na parte de como fazer realmente, porque começa a ficar muito mais fácil a resposta. Sim. Se você foca no objetivo certo. Não, quanto tempo eu estou fazendo, eu preciso correr assim, eu preciso correr assado, aí quem não sei o quê. Eu falo que você começa a jogar âncoras para trás e começa a arrastar essas âncoras. Então, isso vai te quebrar. Então, quanto mais você se livra desses pontos, mais fácil é a sua resposta. Mais você vai se conhecer, mais você vai dar recursos para eu te melhorar. Porque você vai estar focando numa coisa que realmente é importante para nós dois. Sim. Eu enquanto seu treinador e você enquanto atleta que quer uma melhora. Então, eu acho que o grande ponto é isso. Se você realmente começa a focar em você, em quem é você fazendo aquilo, a parte técnica é muito mais rápido você reverter esse processo e começar realmente a ter uma melhora técnica nesse sentido, porque você vai conseguir ouvir o que eu estou falando. Como liga muitas coisas, né, Paulinha? Né? É legal, que ele tá falando, né? Você vai... Como é tudo a mesma coisa. Muito, cara. Porque, na verdade, princípios de treinamento não modificam em nenhuma modalidade. Sim, Todos sim. os princípios são iguais. Não importa se você é atleta de elite ou se você é o amador que está começando hoje. Sim. O princípio de treinamento é aquele. Não existe diferença para amador e para profissional. Não. É a mesma coisa, não muda nada. Hoje, como os brasileiros eles estão muito corridos em fábrica, então acaba comendo-se, né, muito fast food, tá? E a consequência muitas vezes vem na criação das crianças. Hoje as crianças são muito mais obesas, né? Então, assim, qual seria a dica de vocês para incentivar a garotada a praticar alguma coisa? E, tipo, as mulheres, uma grávida, ela pode praticar a musculação? Sim, ela pode. Inclusive, eu tenho alunas que estão grávidas. Claro que também tem que ter a permissão do médico, né? E não é um treino, assim, com pesos, né? Não é nada disso. É um treino mais leve, mas ela pode sim treinar, que vai ser até benéfico tanto para ela quanto para o neném. O pós-gestação é indicado? Pós-gestação também. Depois tem um período, né, que ela precisa, né, o médico tem que autorizar. Tá. E as crianças, teria alguma dica aí para vocês, para os pais? Ou Não, é que na verdade, assim, igual agora nós estamos com um trabalho, né, que chama JI Entre Amigas, que é Jornada do Emagrecimento Entre Amigas. Então, são só mulheres, é um grupo de mulheres, né? E é muito legal, porque nós mulheres somos quem preparamos, né, o alimento e colocamos à mesa, né? Então, a gente está vendo, né, que tem melhorado a alimentação da família toda, né? Do marido e dos filhos. E uma coisa que a gente ensina por exemplo, eu nunca mais vou poder chupar um sorvete? Não significa isso. Mas você não precisa ter sorvete na sua geladeira.
Porque o problema não é chupar o sorvete. Você pode ter uma alimentação saudável, no final de semana vamos com a família na sorveteria, chupa o sorvete e acabou. Né? E aí eu falo para elas. Aí você vai me falar, Paula, mas eu tenho criança. Aí eu te falo. E quem disse para você que criança tem que comer sorvete todo dia? Quem disse para você que o seu filho precisa ter biscoito recheado no armário? Não é proibir, não é isso. Mas então assim, na verdade, é a responsabilidade dos pais, da mãe, né? Então, muitas vezes a criança ela tem dificuldade de aprendizado na escola, de foco, de disciplina. Às vezes a criança é hiperativa porque a alimentação dela está totalmente desregrada, né? Então, assim, o que eu sempre falo para as minhas alunas, que é o que eu posso falar para todos, né, que estão nos assistindo, não leva besteira para dentro de casa. Significa, então não vou poder mais comer besteira? Não, não é isso. É equilíbrio. Vai no restaurante, vai na sorveteria, né? Aproveita com a família, chupa o sorvete, come uma pizza, que gostoso. Volta para casa, volta para a rotina saudável, né? Aquela ser fitness, então, assim, não é proibir tudo, é saber comer certo. E o errado não, comer... É o lance da reeducação alimentar, não é? É que, na verdade, seria o que todo ser humano devia seguir. Que a gente ia se alimentar, nutrir o nosso corpo para a gente ter um corpo mais saudável e mais funcional. E, de vez em quando, é como se fosse assim, ó. Se alimentar de uma forma saudável são as nossas responsabilidades, né? Nosso trabalho, os nossos negócios. E comer as besteirinhas é o nosso lazer. Por mais que a gente goste de sair passear, de gastar, a gente não pode fazer todo dia. É legal esse exemplo. Entendeu? Então, é de vez em quando. Então, não tem igual eu falo, né? Nós não somos construídos pelas exceções, nós somos construídos pela regra. Sim. Então, não é o que você faz de vez em quando que vai te dar um resultado. É o que você faz a maior parte do tempo. Então, se você, por exemplo, eu quero ficar musculosa igual a Ana. Você vai na academia uma vez por semana, você vai ficar? Não. Por quê? Porque não é o de vez em quando que vai dar o resultado. O que vai te dar resultado é a constância, é o que você faz sempre. Uhum. E no contrário, no negativo, é a mesma coisa. Não é você comer um pedaço de bolo que vai te engordar. Agora, se você comer bolo todos os dias, aí vai engordar. Então, assim, é simples, né? Então, assim, não é radicalismo. É igual, às vezes a gente que é fitness, a gente só sofre preconceito, como todo mundo. Então, a gente vai no aniversário, nossa, mas você vai comer? Você pode? Ué, claro que eu posso. Qual é o problema, gente? Né? Agora, a gente não acorda comendo besteira. A gente faz os nossos ovos de manhã, né? As nossas frutas, a gente come a nossa salada, come os nossos legumes, a nossa proteína, né? Cada um dentro, né, ali do que o profissional indicou, ou mesmo se você não está tendo acompanhamento profissional, mas todo mundo sabe. Se eu perguntar o que é saudável e o que não é, não precisa ninguém ser estudado, é natural. Então, assim, a gente precisa ter a base certa. E o de vez em quando é o de vez em quando, e não vai ter problema, né? É aí que está o segredo. Às vezes as pessoas pensam que para ter um resultado, precisa ser super radical. E não vou comer mais nada. Aí o que acontece? Não consegue, porque ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. E tem aquele lance que eu queria saber de vocês, porque assim, de repente eu tenho uma cabeça mais antiga, né? Então, para mim ficar bombada ou para mim emagrecer, eu preciso ir para uma academia, né? Como que funciona esse lance do online? Porque fala, nossa, como que eu vou emagrecer? Como que eu vou ganhar um físico se eu... por internet? Como que funciona? Para as pessoas aí que estão nos ouvindo, para saber detalhes, para que eles possam pedir a ajuda de vocês, profissionais, né? Como funcionaria o atendimento online? Quer responder, amiga? Não, é que, assim, normalmente, por exemplo, eu tenho alunos até no Brasil, né? Tenho aluna na Holanda. Então, assim, é diferente de ter o profissional ali do lado? Obviamente, né? Mas, hoje em dia, a gente tem muitos recursos, né? Então, a gente manda uma ficha, né? A gente faz a avaliação, mesmo que seja à distância, por fotos, e a gente conversa com a pessoa, e aí a gente monta um protocolo para ela, manda os treinos por vídeo, aí ela filma ela fazendo, a gente olha, tá errado? A gente dá o retorno, e nós temos tido ótimos resultados no online. Para ser bem sincera, quando eu comecei a atender como personal, eu demorei um pouquinho para querer atender online, porque eu não acreditava, sabe? E assim, eu assim, quero muito ver resultado,
né? Eu não quero, assim, trabalhar por trabalhar. Então, assim, eu fiquei um tempo, assim, meio, não vai dar certo esse negócio de online. Não vai dar certo. Aí, só que chegou uma hora que começou a apertar, porque daí chegou o inverno, os alunos desaparecem, né? Só não sei como que é no seu... Mas no verão, todo mundo quer ficar com o corpo bonito. Aí, o que aconteceu, gente? O meu financeiro, né? Sim. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que pegar online. Aí, só que, não, aí o que eu fiz? Eu dei o meu melhor. Eu filmei, eu fazendo exercício, eu ensinando. E aí, nossa, tem alguns alunos online minha que tem mais resultado que o presencial. Por quê? Porque o que dá resultado é você fazer, né? Não é o profissional estar ali do seu lado, Sim, porque, né? Então, dá muito certo. E já aproveitar um lance assim que é meio polêmico. Esteroides anabolizantes. Tanto para a parte de musculação como para a parte do triatlon que o Cosme pratica, né? Então, hoje tem uma diferença de antigamente, que você ouvia muito, o cara tomou bomba lá, tomou não sei o que, tomou não sei o que lá, anabolizante de cachorro, de cavalo e não sei o que, o cara morreu, não sei o que. Então, hoje, eu também acompanho esse mundo e a gente vê que atletas de elite hoje, eles usam os esteroides, mas eles usam em cima de controle médico e tem toda uma assessoria, todo um suporte. Isso hoje, ele é viável para a pessoa que está treinando e quer, de repente, chegar no shape ou não? Não, Tanto para vocês do fitness quanto para o Cosme, a pergunta. Não, eu sinceramente, tipo, nunca vou indicar um esteroide anabolizante para uma pessoa. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Um atleta de alta performance, ele é um profissional, ele vive disso, ele vai competir nos Estados Unidos, lá no Olímpia. É outra conversa. Mas aí ele vai ter acompanhamento, ele vai ter um profissional que vai estar ali cuidando dele e tudo. Mas uma pessoa que não... Só para ter corpinho para desfilar por aí, não tem necessidade, porque o preço é muito alto, né? Para saúde física, saúde mental. Então, tipo assim... eu não indico, né? Assim, de jeito nenhum para uma pessoa normal. Né? Agora, atleta, infelizmente, tipo, se você é natural, né? Não tem como você brigar lá, porque eles são hormonizados. Sim. E não é assim, tem muitas pessoas que têm o preconceito, né? Droga, né? Tá doidão. Não é isso, gente. Não é isso. É o hormônio que ele vai ser potencializado em você. Então, tipo assim, como se você fosse, por exemplo, daqui até... sei lá, Shizuoka, ou você vai de Fusca ou você vai de Ferrari. Sim. Você vai potencializar os resultados do quê? Da sua dieta, do seu treino. Então, é um atleta de alta performance, é outra coisa. Mas só para ter um corpo bonito, não. Mas se eu usar, eu preciso treinar? Não. Só forma Obviamente. Aí não, Senão né? você só... Não, pelo amor de Deus. Isso que eu acho que as pessoas até pensam Pensa. que não, eu vou tomar uma bomba e já vou ficar bom. Tá. Aham. Senta no sofá. Então, assim, tipo, de repente eu não tomo, esperando. mas eu vou treinar todos os dias, eu fico maior Com do certeza. Com certeza. que quem toma. É que uma bomba. assim, nós geneticamente temos um teto, né? Você não consegue evoluir mais que aquilo. Então, eu acho que, por exemplo, uma pessoa que ela já é super treinada, ela já treina avançado, então ela já chegou num nível. Agora eu quero ser um atleta, eu quero subir no palco. Ela não vai ter mais volume se ela não usar dos esteroides anabolizantes. Aí sim. Agora, por exemplo, uma pessoa entrou na academia o ano passado, né? Gostei, quero ficar com o abdômen trincado. Aí já começa a dar... Não tem necessidade. Não tem necessidade. Que nem você, né, Ana? Você falou que vai subir para wellness, né? No caso, para você fazer essa transição só na alimentação, na suplementação, você consegue chegar ou vai ser necessário, de repente, você usar algum produto assim ou não? Vai ser necessário. Se eu quero competir, né, para ter um nível bom, competitivo, né, ainda mais na wellness, né, eu teria que hormonizar. Porque assim, porque existe o processo de bulking e cutting, né? Sim. Então, o bulking é onde você vai comer mais, tem um superávit calórico, você vai treinar com intensidade, treino de força, muito pesado, daqueles que vocês olham, dá até medo. E aí depois entra no cutting, que é a fase de secar. Só que assim, o nosso corpo, quando ele vai perder, ele não escolhe que ele está perdendo. Se ele está perdendo gordura ou massa muscular, você perde, simplesmente. Então, se você não usa um anabolizante, o que acontece? Você vai secar, mas você vai ficar pequeno.
você vai ficar definidinho, mas você vai perder o volume. Então, por exemplo, um atleta, uma wellness, ou de repente um bodybuilder, né? A atleta biquíni até que não, porque ela é mais slim. Mas um atleta que ele é seco e volumoso, se você vê uma pessoa seca e volumosa, é porque ela faz o esteroide anabolizante. Porque na hora do cutting, o esteroide ele tem o papel de o quê? Segurar a sua massa muscular. Aí você vai só catabolizar a gordura. Então, esse é o papel do esteroide. E no triatlo? Não só para ganhar, mas também para manter. E no triatlo, como é que funciona? O triatlo é... Você toma umas bombas, não, Cosme? Nem pode, né? Não tem como. Me explica aí como é que corre 42 quilômetros. Assim, Pior, né? diferente um pouco. Vamos colocar assim, quando a gente fala em hormônios nesse sentido. Existem vários tipos, na verdade, que te dão um resultado dependendo do que você busca, né, enquanto modalidade. Que é diferente de você volumar o corpo, aumentar massa muscular. O triatlo ele precisa de quê? Ele precisa de ter um corpo que suporte, porém ele não pode carregar volume, mas ele tem que ter uma grande absorção de oxigênio. Então, o anabolizante, nesse sentido, ele é mais a base de aumentar sua mitocôndria do que aumentar sua massa muscular. Sim. Né? A eritropoetina, ela faz isso para os atletas de endurance hoje ou de explosão. Só que cai no mesmo. Até você chegar ao ponto de você desenvolver todo o seu potencial nesse sentido de capacidade de volume de oxigênio do VO2, né? É muito. Você tem que estar num ponto assim top das galáxias do mundo. Então, e assim, tudo são ciclos. Não adianta eu pegar e colocar um anabolizante no meu organismo e falar que agora sim eu tô. Não é assim. É um ciclo disso também. Como existe o ciclo de treinamento, existe o ciclo de anabólico. Então, para você realmente ter um resultado com um hormônio que vai te potencializar em alguma coisa, são ciclos e ciclos que você tem que fazer. Então não adianta você gastar dinheiro comprando um ou outro e tomando ou injetando, o que seja, e achar que vai te dar aquele resultado. Você está jogando dinheiro fora. Existe o exame antidoping? Existe o exame antidoping. Hoje eles fazem exames surpresa. Mas, como existe isso, existe também toda uma tecnologia, todo um aparato médico para os atletas profissionais que é muito difícil. Alguns pega, mas é muito difícil, muito difícil. Mascara-se muito isso hoje. Certo. Mas a gente está falando realmente da elite mundial. A gente está falando de profissionais que vivem disso, que estão brigando... Né? De alta performance, que estão brigando hoje na elite mundial. É porque eu fiz essa pergunta do doping, porque eu assisti um vídeo uma vez do Renato Cariani, que eu gosto de seguir, e ele falou assim, rapaz, se fizer o exame antidoping no fisiculturismo, até o juiz está fora. Né? Eu acho que toda modalidade hoje que é elite mesmo é muito difícil. Você falar que o cara chegou naquela performance. Você vê o cara hoje pedalando 180 km do Ironman a 45 km por hora. 45 km por hora em 180 km. É uma máquina, né? É uma máquina. Então, não tem como falar que o cara tá limpo. Ou que ele não usou essa semana, né? Então, é insano. É uma coisa insana. E depois o cara corre uma maratona como se fosse um corredor de rua. O cara corre 4 minutos cada quilômetro. Em 42 quilômetros. O Mamoru estava falando lá uma vez que a sua maior distância corrida foi de quantos quilômetros? 100 quilômetros. Nossa. Foi uma prova de... É o lance da ultramaratona. É a aí, ultramaratona. 100 quilômetros. Aí esse percurso são quantas horas correndo? Eu corri essa distância em 11 horas. 11 horas 11 correndo. horas. Fiz algumas provas de 70 quilômetros antes, né? Fiz treinos de 60 quilômetros, aí para correr. Não, como diz aqui, não terminou no TADE? Você tem que fazer o zangueu, velho. Isso, fiz umas 3 horinhas de zangueu. E é isso aí, cara. E como o assunto é bem
bem polêmico também, e é um assunto que a gente gosta. É outro tema que a gente não vai Dava pra ir terminar. embora tranquilo. A gente não vai terminar. Rapidinho, mais uma pergunta pra todo mundo. Tipo, um lance que acho que todo mundo quer saber, sabe? Tipo, tem um lance do efeito sanfona. A pessoa que engorda e faz uma dieta, que nem você falou, né, Paula? Tipo, faça um regime, emagrece, engorda, emagrece. Além disso aí, fazer mal pra saúde, o que vocês têm pra falar pra esse pessoal que vai muito atrás disso, sabe? Tipo, do lance de, não, eu quero secar, eu quero, mas não controla. O que daria para tentar ajudar esse público Então, aí que... eu quero falar um pouquinho sobre o efeito sanfona. Eu sou expert nisso porque eu passei por isso. Então, como eu expliquei antes, quando eu estava falando a respeito do anabolizante. Quando a gente entra em booking, ou seja, ganho, não interessa se ganhou gordura ou massa muscular, né? Você aumentou. Quando você entra em cutting, você emagrece, você está perdendo. Você está perdendo tudo. Gordura, massa muscular. Então, qual é, assim, no meu ponto de vista, o pior resultado do efeito sanfona? Você engorda, aí você emagrece tudo. Gordura, massa muscular. Aí, efeito sanfona, você engorda de novo. Só que quando você engorda só gordura, porque a massa muscular, ela só vem com treinamento. Sim. Aí você emagrece de novo. Aí você perde a gordura e perde a massa muscular. E você engorda. E o que acontece? Quanto menos massa muscular você tem, mais o seu metabolismo fica lento. E o que acontece? Você nunca vai conseguir se manter magra. Nunca. Por quê? O seu metabolismo vai ficar cada vez mais lento. Mais lento. Então, assim... Quanto mais lento o metabolismo, mais o acúmulo de gordura acontece no organismo. Então, porque assim, a massa, o músculo, ele consome oxigênio, né? Isso. Você precisa estar Isso. com a Então, quantidade você tem que emagrecer de uma forma assim bem progressiva, devagarzinho, treinando para ir ganhando massa muscular, preservando a massa muscular tranquilamente. Aí você vai emagrecer, não vai engordar mais. Agora, se você ficar nesse efeito sanfona, você vai só perder massa muscular. Quanto menos massa muscular, Eu metabolismo... acho que o segredo é ter calma, Sim. paciência e persistência. Você faz, Ana, tipo, esse lance do book? Não, tipo, você se mantém aí... É que ela gente, olha a shape genética dessa mulher. Eu tenho inveja, sabia? Vou falar aqui, vou abrir meu coração. É inveja boa, né, Paulinho? Não, é maravilhosa. Não, porque assim, nossa... Nós somos é metade. É muito engraçado, Eu invejo a gente. metade de baixo, ela inveja a metade de cima. Não, mas o seu deltoide tá Bonito, né? Tá monstro. É porque eu gosto bastante de treinar superior. Então, eu lasco o pau no superior, né? Mas o meu foco mesmo... Meu De ponto gordura, fraco, né? O ponto de gordura mesmo é o inferior. Então, eu tenho que martelar bastante também. Só que aí, em cima, como eu não tenho... É tipo acúmulo assim, de no gordura, então booking, aparece bastante. no booking eu fico um grande em cima e a parte aqui da barriga, né? E a Ana embaixo. Aí, né, não tem jeito. Aí Mas, ó, aí cresce. tipo assim, ó, seca, gente. Olha que coisa Seca linda. aqui, Olha o abdômen seco. seco. Vai eu mostrar. Por isso que eu falei, eu não vou de top, não, tá doido? Por isso que eu vim de calça. Não tem essa... No caso de você, Cosme, pra gente terminar, né? No caso, no ciclismo, no triatlon que você faz, tem esse lance também de aumentar a massa um pouco para poder ganhar um pouco mais ou não? É um Se pouco mantém. diferente, né? O que acontece perto de competições, realmente a gente modifica um pouco para a gente tirar o que dá para tirar um pouquinho de gordura. Também a gente acredita que a gente não pode estar muito Você liso. não pode estar seco, né? Isso, porque vai consumir muito nessa longa distância, né? Então, essa diferença dentro do triatlo, ela é amortizada, ela é amenizada, porque principalmente quando a gente trata de longas distâncias, você tem que se manter naquele padrão para você, quando você chega até a prova, você já realmente a longo prazo ter construído essa estrutura para suportar aquela carga que você vai ter durante a prova. Então, essa mudança muito radical, posso dizer, não sei se é correto isso, porém, não pode acontecer, porque senão modifica muito o organismo. E no triatlon de longa distância não pode ter essa modificação muito grande. O que acontece é no pós-prova você ter realmente um período de saturação para você fazer toda a base e toda a recuperação disso. Entendi. Não existe como você melhorar sempre. Você tem que deixar o seu organismo
piorar, entre aspas, para ele se acomodar e para ele aliviar essa carga que veio de muito tempo. É como se fosse já. o booking, né? Tipo assim. Isso, é isso, no nosso... isso, exatamente. Inverso. Então, existe toda a parte de gráfico de treinamento e de evolução, porém, após o pico de treinamento, você tem que dar esse alívio para ele. Nada é linear, né? Nada é linear, exatamente. Tudo é modulado. Sim. Você, tipo assim, vamos falar em peso para mim saber a quantidade de energia que você gasta. Num triatlon, um Ironman, você sai com quantos quilos e chega com quantos quilos? Qual que você perde? Dentro de um trabalho na prova em si, você tem que se alimentar e tem que se hidratar. Tá. Você não pode passar liso na prova, porque realmente você corre o não vai risco de chegar, não né? terminar. Então, toda a parte de suporte estrutural da empresa, que a Ironman, por exemplo, ela faz essas distâncias, é uma empresa, né? Ela te dá todo o suporte durante o percurso de alimentação e hidratação. Lógico, você tem suas coisas que você usa no treino e vai levar para a prova também. Porém, a prova, ela te comporta nesse sentido. Ela te dá os nutrientes. Então, quanto menos você perder, mais eficiente foi seu trabalho. Mas assim, não tem jeito. Você sai com um X peso e perde uns 3, 4 quilos até o final da prova. Mesmo se alimentando? Mesmo se alimentando. Não tem jeito, né? Mas isso aí é muito plausível, né? Dá para suportar. Agora, se você não tiver toda essa parte de suporte, de hidratação e alimentação, você corre realmente o risco de não terminar a prova. Você infarta lá e... Então, você entra em algumas falências, realmente, né? É isso aí. Para terminar, né, só colocando aqui uma observação, a gente estava conversando ali em off, e nós colocamos esse tema, né, que é saúde física, né, a importância dele no final. Por quê? Porque não adianta a gente querer ser empreendedor, não a gente querer ajudar pessoas, fazer qualquer coisa, se nós não tivermos uma boa saúde, né? Então, para terminar, nós gostaríamos que vocês deixassem uma mensagem para quem está vendo aí esse nosso vídeo. Por favor, Aninha, uma mensagem para o pessoal. Bom, eu acho que a gente tem que pensar bem na saúde mesmo, né? É o que eu falo para minhas alunas, todo mundo chega, vai treinar, vai se alimentar bem, eles vão buscar saúde e, gente, vai ganhar um corpinho de brinde. O corpinho vem de brinde. Eu falo para todo mundo, falo assim, a gente vai buscar saúde, mas ganha o corpo de brinde. Então, gente, treinar é vida, treinar é maravilhoso. Bora todo mundo treinar. Paulinha. É uma palavra que eu gosto muito, é prioridade, né? E nós precisamos aprender a colocar o nosso nome no primeiro lugar da lista. E isso não é egoísmo. Isso é amor próprio e amor ao próximo. Eu não treino porque eu tenho que cuidar do meu marido e do meu filho. Tá. E se você ficar doente? E aí? Né? E aí? Né? Eu falo assim muito porque nosso foco é bastante mulher, né? Então, tipo assim, eu vejo muitas mulheres que acordam cedinho, faz aqueles bentozinhos com olhinho, com carinha, bonitinho, aí come um pão porque não sobrou a comida, porque deu tudo pro marido, deu tudo pro filho. E aí, lá na frente, quando ela estiver bem gordinha, doente, infelizmente, às vezes, o marido, o filho, não vai ver que ela se abdicou dessas coisas para dar o melhor para eles. Elas vão falar assim, mas também você tá gorda. Olha, você só come pão. Olha, você tá gorda, é claro, você não faz nada. Só que eles não vão conseguir ver que você fez tudo isso para cuidar deles. Então, ter amor próprio, se priorizar... Partir de si, no caso, né? É o mais importante. Então, para homens e mulheres, né? Eu falo mais para mulher porque a mulher já tem esse negócio de mãe, de dar o melhor pro marido, pro filho. Só que se você não se cuidar, você não é capaz de fazer o melhor por aqueles que Perfeito, você ama. Paulinha, perfeito. Então essa é a minha mensagem assim central da minha vida que eu falo para todo mundo logo de cara. Perfeito. Manda lá, Cosme. O que eu tenho para dizer é assim, realmente decida fazer uma coisa por você. Realmente decida fazer um esporte, uma modalidade que você acha que é capaz. E quando você decidir, realmente priorize as coisas que são importantes para você. Que nada mais é do que você e o seu organismo e sua mente. Então,
treine pelo motivo certo, treine por você realmente, não treine pelos outros. Faça com que sua mente esteja realmente fazendo aquilo que você está fazendo naquela hora e aproveitando e se conhecendo. Que se você entra nessa linha de raciocínio, nesse caminho, realmente você vai fazer com prazer, você vai fazer gostando, você vai desenvolver e é um ciclo que se regenera e se reforma, não tem fim. Quanto mais você faz, mais você se conhece. Quanto mais você se conhece, mais você gosta. Quanto mais você gosta, mais você desenvolve. Show. Então, é pra vida, né, na verdade. A gente não pode treinar por um período. Sim. A gente treina pra vida, né? Então, não tem fim. Não é pro próximo verão. Não é pro próximo verão, é pra isso. sua vida. Projeto Verão. Não Não gosto de Projeto Verão. Não existe, né, na verdade. Cara, já vai acabar, velho? Cara, Segunda temporada, último episódio. Ficou com aquele gosto de poder aumentar Quero mais. Mais umas 6 temporadas, 6 episódios aí pra essa temporada. Mas assim, quero agradecer Cosme, Paulinha, Ana, obrigado pela participação de vocês. Como a gente já falou em outros episódios aí, eu acho que esse trabalho que está sendo feito vai ajudar muitas pessoas, vai atingir, não sei se a gente pode falar, vários nichos, assim, sabe? Tipo, vários grupos. Então, tá sendo muito bom aí fazer esse trabalho aí, patrão. Arigató aí, tá show de bola mesmo, de verdade. isso aí. E não só para os nossos funcionários, para todas as pessoas que estão nos vendo, né? Quem quiser procurar, a Ana, a Paulinha, o Cosme estão aí. Depois deixa o endereço aí para todo mundo poder acompanhar vocês, para saber mais o conteúdo do trabalho de vocês, certo? E se você gostou do programa, se você nos acompanha pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de acionar o sininho, dar um like pra gente aí, nos acompanhar e também nos seguir pelas nossas redes sociais, tá? Pelo Spotify também, e é isso aí. Então, Digita Dinco Empregos e ali vai encontrar o quê, patrão? Melhor empreiteira do Japão, os caras que fala com nós, estamos juntos. se você não tiver emprego, pelo menos vai ficar fitness. Não, e a gente tem trampo, hein, cara? Olha lá, tem trampo em Osaka, a gente vai ter trampo agora aqui também em Aitken, beleza? É só ligar pra nós. Tamo junto. Fechou! Aí, gente, muito obrigado! Falou! Você quer viver novas experiências? Nós temos grandes oportunidades de trabalho para você, brasileiro que mora no Japão. Hyogo e Osaka é a nossa nova área de atuação. Uma região internacional com mix de culturas. Nós somos a Dinco, o novo conceito de empreiteira. Vem brilhar com a gente.